e você assistirá a seguir é apenas um corte. Continue ajudando o Rio Grande do Sul utilizando nosso Pix, contatoliterascience@gmail.com. Vamos falar um pouquinho do ponto de vista periférico, e aí eu deixo algumas referências abaixo aqui, que são referências muito importantes para aqueles que quiserem de fato estudar, e principalmente que trabalham com atividades ou treinamento em tarefas que sejam de intensidade alta e duração curta, como essência do ponto de vista de especificidade de tarefa, tá? Então, eu trago aqui as estruturas periféricas, né? Então, a gente tem junção neuromuscular, retículo sarcoplasmático ali, envolvendo liberação de cálcio e processos de filamento fino, filamento grosso e geração e formação de pontos cruzados. Então, tá tudo aqui. O que altera e o que é importante a gente destacar de mecanismo relacionado à perda de força por essas tarefas de alta intensidade? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a redução na produção de ATP. Como eu falei para vocês antes, o equilíbrio entre ADP e ATP produzido é um regulador metabólico importante. Então, quando a gente tem atividades de intensidade alta e duração curta, isso vai ser preponderante. A gente vai consumir muito ATP, vai acumular muito ADP e o sistema vai ter que tentar dar conta disso usando sistema anaeróbico. Só que quando o ATP começa a cair, a gente já começa a ter ajustes dentro da fibra muscular que começam a sinalizar para uma diminuição na produção de força. Um deles, que já é bem documentado, é a inibição na liberação de cálcio por parte do retículo sarcoplasmático. Então, essa é uma primeira coisa que vai acontecer, tá? Só que junto com isso, o sistema vai precisar de ATP. Então, ele vai usar via anaeróbica. Ao usar via anaeróbica, a gente entra nos acúmulos de substrato, de metabólito do metabolismo anaeróbico. Fosfato inorgânico. O fosfato inorgânico acumulado, ele inibe a liberação de cálcio e a afinidade do cálcio à troponina C. Lembrem, né? Troponina C muda a conformação de tropomiosina para a geração de ponte cruzada. Então, ela inibe esse processo. Então, a gente está começando a dificultar a geração de ponte cruzada. Só que, além disso, o acúmulo de fosfato inorgânico, ele também diminui a força de ligação da miosina em relação à actina. Então, a gente está afetando o processo em 3 frentes pelo acúmulo de fosfato inorgânico, tá? Só que ele não vem sozinho. Ele vem junto com o acúmulo de íon hidrogênio, que é característico do metabolismo glicolítico, esse processo, tá? E ele acaba sendo potencializado quando a gente tem via anaeróbica, porque o próprio metabolismo oxidativo não dá conta. E aí a gente tem um quadro que, se sustentado por muito tempo, é a diminuição do pH, né? E esse pH da fibra muscular sendo muito afetado. Observem que o acúmulo de hidrogênio, ele afeta várias coisas, principalmente efeitos inibitórios na sensibilidade ao cálcio e também na afinidade da miosina à actina. No entanto, tem um estudo da Nature muito legal mostrando que o aumento do hidrogênio, ele tem um efeito de conservação do aparato contrátil, principalmente mantendo o equilíbrio entre sódio e potássio para manter potencial de membrana, mantendo a geração do potencial de ação. Porque se esse processo não acontecesse, a gente poderia ter um colapso da fibra, porque a fibra ela responde exatamente quando ela é estimulada pela geração do potencial de ação, que depende, né, do equilíbrio entre sódio e potássio na membrana. Então, aqui tem um efeito que parece um efeito protetor que esse hidrogênio ele promove, tá? Então, isso aqui vai estar acontecendo. Só que existem processos que podem ser potencializados de acordo com o tipo de tarefa que a gente estiver fazendo, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, compressão vascular, então, a gente está sustentando uma isometria por muito tempo, e aí não precisa nem ser em alta intensidade, sustentar a isometria. A gente tem compressão vascular, por causa da contração muscular sustentada, e ao termos esse processo de compressão vascular, diminui a oferta de oxigênio,
a gente não consegue manter metabolismo oxidativo funcionando, vai para a via anaeróbica e tu potencializa o acúmulo de hidrogênio e de fosfato inorgânico, potencializando toda essa perda. Então, a compressão vascular e a oferta de oxigênio reduzida, ela afeta de forma muito direta por um mecanismo mais indireto. Bom, a gente tem outras coisas que vão acontecendo, principalmente aqui o acúmulo de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, mais comuns em provas de longa duração, mas que afetam o aparato contrátil. Nós temos a redução de glicogênio, né, que vai acontecendo, e ela se potencializa se essa se essa atividade for prolongada, de curta ou de longa duração, que vai afetar toda a produção de ATP, né, do sistema. Nós temos também, junto com esse processo acontecendo, tanto a redução do glicogênio afetando a afinidade ao cálcio, como o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, a afinidade do cálcio à troponina C. Então, olhem a quantidade de coisas que vão sendo modificadas em nível periférico. E aí vem estratégias, né, que alguns estudos até trazem, então mecanismos antioxidantes ou estratégias antioxidantes agudas sendo importantes e trazendo benefício em provas de longa duração, de forma aguda, ressalto, tá? Por diminuir a formação de espécies reativas de oxigênio. A gente vai tendo estudos mostrando o efeito estimulatório da cafeína em nível muscular. O efeito central é claro, mas em efeito muscular, porque estimula a liberação de cálcio. Então, todo esse aparato da liberação de cálcio, que é inibida por um monte de frentes, ela é estimulada pela presença de cafeína. A gente tem estudos dentro da área da fototerapia, né? Inicialmente o GPB, estudou bastante isso, e esse tema, ele, né, foi muito avançado em uma série de frentes, principalmente em frentes esportivas, porque a gente tem um efeito da fototerapia na mitocôndria, então a gente influencia a produção de ATP, que é um mecanismo regulatório importante de tudo isso que a gente está vendo. Então tem muita coisa que está acontecendo e que, de novo, depende da tarefa. E depende da constituição que a tarefa está acontecendo. E tudo isso está sendo avisado ao sistema nervoso central. Então esse é um ponto importante da gente lembrar. Porque as fibras aferentes estão levando essa informação lá para o nosso sistema nervoso central. E aqui eu quero destacar principalmente as fibras aferentes 3 e 4. Por quê? Porque elas são sensíveis a mudanças no metabolismo. Então, quando a gente tem quadro de acidose, diminuição na oferta de oxigênio, acúmulo de fosfato inorgânico, elas são sensibilizadas a isso. E essa comunicação vai ao sistema nervoso central, que dos mecanismos compensatórios para isso é diminuir o drive neural que vinha lá do córtex, para ele tentar manter a integridade do sistema. Então o sistema vai tentando se regular de várias formas e tenta, de formas compensatórias muitas vezes, como a gente sabe que acontece, manter o aparato contrátil funcionando até que o processo o sistema, né, ele entre em exaustão. Bom, é interessante, já indo para a parte mais encaminhando final para trazer a mensagem, eu estou de olho também no horário, né? É muito legal a gente observar o efeito, e para vocês observarem que o grande efeito de perda de performance que acontece é pelo acúmulo de hidrogênio e pelo acúmulo de fosfato inorgânico, tá? Então, esse estudo aqui de 2019, uma revisão que traz os efeitos de simulações em relação a mudanças de pH e mudanças na concentração de fosfato inorgânico sobre a resposta contrátil da fibra isolada. Então, observem, tá? Vamos trazer essa curva envolvendo potência, que, com o pH mais ácido, a gente tem uma redução, né, na geração de potência por essa fibra. Quando a gente bota o aumento da concentração de fosfato inorgânico num ambiente de pH neutro, essa redução ela também acontece. Só que quando a gente combina as duas coisas, que é o que acontece em exercícios que vão ter uma demanda anaeróbica maior, a gente tem este efeito sobre a fibra. Então, o aparato contrátil, ele sofre muito pelo acúmulo de metabólicos, tá? E isso é visível, e esse efeito, ele é diretamente
no aparato contrátil. E aí, qualquer estratégia que postergue isso, minimize isso, vai trazer algum tipo de benefício para postergar, melhorar desempenho, sustentar mais tempo, perder menos força e assim por diante.